Fala, povo lindo do Senhor. Mês de julho, a pedidos, estou fazendo combos no Instituto Êxodos. Combo Libertador, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha também o curso Estágio de Guerra Espiritual. Tem o curso Guerreiro de Oração, você compra o Intercessão em Chamas e ganha o Policlínica da Alma. E o terceiro combo é o combo Valente da Batalha, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha todos os cursos, ganha o Estágio de Guerra, ganha o Intercessão em Chamas e ganha também o Policlínica da Alma. Tudo com 66% de desconto. Molezinha para você. Entra lá no cursos.pastorlobo.com e clica no combo que você quiser. Vai na aba cursos e você escolhe o que você quiser. Deus te abençoe. Amém, querido? Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Nós somos uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Nós existimos para abençoar a sua vida e queremos convidar você para que assim que a pandemia encerrar e você é de Curitiba, possa vir nos visitar. A nossa igreja fica na Avenida Desembargador Augusto 1772 e nós teremos uma grande alegria em você ter comunhão com a gente. Se você quiser participar como membro aqui da igreja, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você acessar e colocar seus dados e receber as informações da nossa igreja, amém? Nós estamos aqui desde o início do ano ministrando sobre libertação e sobre o livro Autoridade sobre as Trevas, e hoje eu quero fazer a segunda parte da ministração sobre treinamento de libertação para líderes. Nossa igreja tem uma liderança que é estabelecida através dos ministérios e também a liderança de células, e nós tínhamos proposto de dar o curso Sangue nos Umbrais aqui, esse ano, esse semestre, mas com aí o isolamento social e as restrições sanitárias que o governo tem colocado para a proteção nossa, nós resolvemos então ministrar isso online para todos vocês que nos seguem. Então quero pedir para você já dar um like e já compartilhar. Pastor, eu não tenho recebido, não sei quais horários. Se você apertar o sininho, clica no sininho do site, do canal do YouTube, você vai sempre receber uma recomendação, um aviso que o vídeo está em estreia e a hora que o vídeo chegar, tá bom? Então, nós vamos continuar de onde a gente parou na semana passada. Nós ensinamos que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos dá poder para a gente pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. É o Espírito Santo que nos dá autoridade para a gente expulsar demônios, purificar os leprosos e curar os enfermos. E é o Espírito Santo que nos capacita para a grande obra de libertar cativos. Nós terminamos falando que quando nós estamos num confronto, num atendimento de um gabinete, ou um atendimento de uma ovelha, você tem um filho, uma filha, um parente, um vizinho, um amigo, alguém no seu trabalho, nós devemos usar a autoridade, não a força. Poder e autoridade, nós ensinamos isso, são coisas diferentes. Então, quando você ministrar na vida de alguém, tá aí, treinamento de libertação para líderes, parte 2, você deve permanecer firme na ordem que você deu ao espírito imundo e não deve recuar. Ele é rebelde, mas terá que se submeter. Em raríssimos casos, eu digo para você que em cada 100 casos, você encontra 3, 4 espíritos imundos que vão se rebelar e vão tentar resistir à tua autoridade, a autoridade que você exerce no nome de Jesus. Quando você fala no nome de Jesus, você age por procuração. É como se Jesus, Jesus está contigo naquele momento. Então você diz em nome de Jesus, sai, e ele não sai. Então, existem quadros assim de rebelião que são associados a pessoas que se recusam a batizar. Ah, não, já fui batizado quando eu era pequeno. Se recusam a congregar numa igreja. Vivem em casamentos amasiados e não se casam. Não se desprendem do pecado. Continuam vivendo no ocultismo. São pessoas que não querem andar com Jesus. Certa vez eu ministrei na vida de um jovem e foi assim num final de atendimento, eu já estava muito cansado, tinha ido visitar a igreja de um pastor amigo meu
E eu cheguei um dia antes, ele falou assim, Lobo, chega um dia antes para você me ensinar a fazer atendimento. Eu falei, claro que chego. E aí fui um dia antes, a ministração, se eu não me engano, era sexta e sábado, eu cheguei na quinta-feira e fiz clínica aquele dia inteiro, eu fazendo com os rapazes, a minha esposa fazendo com as moças, a gente fazia muito isso. Hoje não tem mais condição, eu sou pastor de uma igreja, eu não tenho mais tempo para isso, então eu vou fazer os cursos e aí as pessoas vão ter que vir aqui, ou a gente vai ter que ministrar pela internet. E quando terminou, nós tínhamos ministrado na vida de uma parente desse rapaz, e quando eu fui ministrar na vida dele, gente, um espírito imundo muito resistente, muito rebelde, eu disse, em nome de Jesus, está amarrado, ele muito violento, a gente estava atendendo ele dentro de um consultório odontológico, olha só, a igreja pequena, mas tinha um consultório odontológico, e a gente fez os atendimentos ali, que era onde dava para fazer, empurramos um pouquinho a cadeira odontológica para o lado, né, e fizemos atendimento ali, aquele espírito imundo no menino dominou ele, e eu vou dizer, está amarrado em nome de Jesus, amarrado, bota essa mão para trás. Ele colocava uma das mãos para trás, de fato, mas tinha a mão direita, se eu não me engano, gente, não amarrava de jeito nenhum, o braço dele ficou assim, numa rebelião. É interessante que o espírito imundo, aprenda isso, tá, gente? Ele opera na vida da pessoa toda ou em membros do corpo, nos olhos, o olho fica branco, na língua, a língua, gente, ó, ela desce até aqui embaixo, é impressionante como é que você não consegue, a língua é um músculo, né? Mas a pessoa fica endemoniada, tem espírito imundo que a língua cai, fica aqui, ó, aqui embaixo, ou então acessa o sistema nervoso central, a pessoa tem uma crise de nervos, ou então manifesta das diversas maneiras diferentes. Uma vez eu atendi um jovem que brincava com essas cartas de Yu-Gi-Oh!, cartas de Magic, cartas de invocação, de RPG, ele manifestou só da cintura para baixo. Foi um quadro muito feio, a mãe desesperada, o pai desesperado. Eu atendi, certa vez, uma menina também, que seguia e era assim, viciada naquela série Crepúsculo, tinha feito pacto de sangue com pessoas. Então, manifestou naquele menino, gente, o braço do garoto, o garoto você dominava, está amarrado no nome de Jesus, mas aquele braço ninguém segurava. Então você pode esperar algum tipo de resistência, sim. E no caso de resistência espiritual, peça para que o Senhor envie seus anjos como reforço. Eles são ministradores enviados por Deus. Nós não falamos com anjo, não demos ordem para anjo. Quem dá ordem para anjo é Deus. Deus é que dá ordem para anjo. Então você diz, Deus, em nome de Jesus, manda os teus anjos. Gente, Deus é impressionante como é que é na velocidade da luz. Já tive muitas experiências assim, pedindo socorro para Deus. Deus dá ordem aos teus anjos a meu respeito, a respeito dessa vida, liberta esse cativeiro. É impressionante a força com que é impressa. Certa vez, numa cidade no norte do país, lá na região amazônica, um espírito imundo manifestou. E ele ficou andando assim, a pessoa endemoniada mesmo, ele ficou andando na frente do púlpito, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai. Gente, o espírito imundo lá, ó, de braço cruzado, andava de um lado para o outro, no meio do culto, a igreja já estava ficando assim nervosa. Aí de repente eu falei, Senhor, dá ordem aos teus anjos. Gente, aquele espírito imundo, quando eu falei isso, falei, a tua palavra está sendo pregada, Senhor Deus, é o teu nome que está aqui. Aquele espírito imundo caiu de cara no chão. Aquele homem endemoniado caiu, começou a gritar, tira ele daqui. Ele olhava para mim e dizia assim, tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele daqui. Eu falei, mas que sou gente? Eu perguntei, tira quem daqui? Ele gritou, Jesus, tira ele daqui. Quer dizer, o Espírito de Deus estava naquele local, e a igreja aleluiou, gente, a igreja aplaudiu de pé, foi um negócio impressionante. Então, espere resistência, mas você vai encontrar resistência em poucos casos. O que você não pode ter é medo, você não
pode ter medo. Você tem que se lembrar que você é lavado no sangue da cruz. Você tem que se lembrar que você é vaso do óleo do Espírito Santo de Deus. Você tem que lembrar que Deus te deu autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Isso você tem que entender. Você tem que entender que você tem uma identidade em Cristo. Você tem que entender que o Senhor te comprou e agora você foi sacado, foi retirado do reino das trevas para o reino do Filho amado do Senhor. Então, mesmo que ele seja de rebelde, diga, não vou sair, você é fraco, é normal, é um jogo, gente. É um jogo. Você é fraco, pode dizer para eu sou fraco mesmo, mas eu estou em nome daquele que é forte, daquele que é o mais valente, que te desprezou, que te tirou tua armadura, em nome de Jesus sai, e você tem que insistir. Tive uma experiência interessante, Igreja Batista de um grande amigo meu do litoral do Rio de Janeiro, fui ministrar lá, e fiz um pequeno mapeamento espiritual, uma pequena sondagem com ele. Aquele homem tinha se envolvido com uma série de tinha se envolvido com uma série de ritos, de rituais, de terreiro ocultista, tinha buscado socorro para os espíritos imundos. E ele sentou numa cadeira, eu falei assim, aquela igreja tinha um negócio de corpo diaconal, botei a mão na cabeça e só falei assim, em nome de Jesus, fiz ele confessar o pecado, né? Em voz audível, eu falei, repete comigo, eu confesso que eu me envolvi assim, assim, assado. Aí coloquei a mão na cabeça dele, comecei, em nome de Jesus, todo espírito imundo sai. Ele já tinha manifestado um espírito imundo no culto da noite, no culto anterior à noite. E aí falei, em nome de Jesus, sai. E eu fiquei mais de 1 minuto ou 2, só mandando sair. E o rapaz assim, ó, amém. E aí o pastor da igreja, ainda sem aquela experiência que a gente tinha, ele falou, pastor, fica tranquilo, ele está livre. Eu falei assim, não está não. Você entende dessa igreja aqui, mas eu entendo dessa área aqui de libertação. Eu falei, em nome de Jesus, chega! Em nome de Jesus, sai dele, gente! Na hora manifestou um espírito imundo, quebrou a cadeira, deu um soco assim, ó, pá, quebrou a cadeira e falou, meu nome é Legião. Eu falei, gente, olha que interessante. O nome dele é Legião. Legião, em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai! O espírito imundo saiu na hora. Porque uma legião não tem páreo para o Senhor Jesus. Aqui não é o poder do pastor, aqui não é a unção do pastor, aqui não é a autoridade do pastor, é a autoridade do nome de Jesus. Então, por mais que resistentes que seja o espírito imundo, querido, não recue da ordem que foi dada, você precisa permanecer na ordem que foi dada. Em caso de violência, corrente, amarre o espírito imundo, dê a seguinte ordem, sem violência. E aí, normalmente, eu mando sentar na cadeira. Pega esse corpo e senta nessa cadeira, em nome de Jesus. Então, a violência pode ser contra o ministrador, e a violência pode ser contra ele mesmo. Existem muitos casos de autolesão, da pessoa quebrar um copo. É por isso que eu tenho muito cuidado com isso, e tentar se machucar, se cortar e se ferir. Quando a gente fala sobre impedimento espiritual, essa parte é muito interessante. Não acredite em nada que o espírito imundo fala. Se o espírito imundo disser coisas como ele é meu, eu não vou sair. Lembre-se da palavra de Deus que diz, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Ele vai dizer o seguinte para você, ela é minha, pagaram, derramaram sangue, fizeram um trabalho, colocaram na encruzilhada, colocaram na Mata Virgem, na Gameleira Branca, fizeram um trabalho, a mãe dela me deu, o pai dela consagrou a mim. Eu não te perguntei nada. Cale-se e sai em nome de Jesus. Dá logo uma bronca. Tem que dar uma bronca. Você não pode ter medinho. Dá uma bronca. Eu falei aqui na ministração anterior que quem trabalha com libertação não são infantis, não são novos na fé, não são aquelas pessoas novas na fé que ficam impressionados, que, ei, pastor querido, Deus levantou um exército de valentes. A Bíblia diz que a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a igreja, amado, sou eu e você. Você também é a igreja. Então você tem que fazer o inferno recuar, sim, na sua casa, na sua vida, na sua empresa, aonde quer que vá, na vida do seu irmão, da sua irmã, do seu cunhado, do seu vizinho. Aí, pastor, o meu vizinho aqui, aliás,
Eu fiz uma live semana passada sobre intercessão e oração de guerra. O meu vizinho aqui, ele está fazendo, querido, ora, Senhor, em nome de Jesus, eu concordo aqui na terra que ele vai se converter, que esse vizinho vai conhecer o Senhor. Não queima o vizinho não, querido. Vizinho é gente. Queima o cão que está dentro dele. Mas o vizinho não. Abençoa ele, Pai, eu abençoo. As escamas dos olhos desse homem vão cair. Ele vai se converter, vai conhecer o Senhor. Começa a orar assim para você ver como é que não funciona. Amém, gente? Então, não acredite nas palavras de uma pessoa endemoniada. Ele é mentiroso e pai da mentira, João 8,44. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se houver resistência da libertação, isso é importante. Verifique se existe a presença, né, de algum vínculo, como cordões, correntinhas com ídolos, outros possíveis objetos que produzam legalidades. Se puder, peça à vítima que os retire. Então a pessoa tem um patuá, tem uma correntinha. Não coloque a mão, a pessoa tem que tirar. Eu fui lá e retirei. Não funciona. O ídolo, a pessoa tem que renunciar ao ídolo, ele tem que renunciar ao amuleto. Eu não quero mais isso aqui. Ele tem que ver que a vida dele está destruída. Ele está achando que o corpo dele está fechado, mas não está. Ele está vivendo, ele é um aparelho, é um cavalo para um espírito imundo. Então, a pessoa tem que entender isso. E a gente tem que amar ele, a gente tem que cuidar dele, a gente tem que proteger ele, a gente precisa orar por essa pessoa. Para quê? Para que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça sobre ele. Eu vim da parte da minha família, veio do ocultismo, eu sei bem do que eu estou falando. Hoje, no início, o pessoal acha que a gente é inimigo, esses crentes, esses Bíblia, esses evangélicos. Mas depois que se converte, é que eles veem a desgraça que era a vida deles. Entenderam isso? Então, peça para a pessoa tirar. O que é isso aqui? Qual o significado? Não, eu ganhei para ter uma proteção. Isso aqui eu ganhei porque um guia me deu. A pessoa tem que, quando houver resistência espiritual, você tem que dizer para a pessoa, em nome de Jesus. A pessoa pode estar assim, num quadro de possessão demoníaca que não... Manda o espírito imundo devolver a mente dela. Diga em nome de Jesus, eu quero falar com fulano de tal. Sai. Aquela pessoa volta a si, fala, o que é isso aqui que está que correntinha é essa? Que imagem é essa? Que ídolo é esse? Eu ganhei, eu pedi para uma entidade. É melhor você tirar. Você pode tirar, tira com a pessoa e depois disso manda o espírito imundo sair. Aguarde resistência em algum nível. Eu gosto muito de usar esse exemplo de Êxodo, porque Deus, ele chama Moisés, diz assim, eu te dou a minha autoridade e você vai ser como um Deus para Faraó. Ele vai lá na autoridade de Deus, gente, e fala, assim diz o Senhor, solte o meu povo, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa, que venha me adorar no deserto. O inimigo fala, não solto. Moisés foi lá 7 vezes, agora, pega essa aí, querido. Não existe libertação sem sangue. Não haverá libertação sem sangue. Aprenda isso de uma vez. O sangue do Cordeiro nos umbrais é que libertou o povo de Israel. É por isso que a aliança tem que ser feita com Jesus antes. Não adianta querer libertar o cativo sem Jesus. Você pode até um dia ir lá expulsar o demônio, mas você vai ter que discipular ele, fazer ele se receber Jesus, fazer ele se encontrar com Jesus, receber o Espírito Santo de Deus, e aí então ele ser batizado, você faz o processo de libertação com ele. O maligno não poderá vencê-lo. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Querido, a terra recebeu um espírito imundo que caiu do céu junto com seus demônios. Anjos que caíram, anjos chamados de rebeldes, estão aqui, são chamados de demônios, junto com Satanás. Para quê? Para resistir ao avanço do reino dos céus. Quando se fala sobre confronto espiritual, os intercessores que acompanham o processo de libertação podem ter discernimento que podem ajudar na expulsão de demônios. Então escute, tem muito falso profeta, tem muita gente que diz que vê e não vê nada, que Deus falou e Deus não falou nada, que sonhou e Deus não sonhou nada. Tem gente que inventa sonho, que inventa visão. Deus não se alega com isso não, querido, tá bom?
Deus não se alegra com essa turma que diz assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Essas pessoas estão pensando que estão ajudando, mas estão atrapalhando. Quando Deus falar alguma coisa, vai lá e diga, ó, Deus me disse. Agora, quando Deus não falou nada, fica com a tua boquinha fechada. Ah, Deus está me revelando que você tem um chamado de pastor. Deus está me revelando que você tem um chamado de missionário. Deus está me revelando que você vai ser curado. Querido, preste atenção. A Bíblia diz, quando o profeta profetizar, isso não acontecer, ele falou na sua vaidade e ele morrerá. Você está convidando o espírito de morte para a sua vida. Eu não estou desencorajando um profeta, eu estou desencorajando um mentiroso. Então, cuidado. Agora, se você tem alguém que é intercessor, que ele na hora da ministração, ele tem uma visão, isso acontece, é comum. Eu estava ministrando a vida de um homem, e quando eu estava ministrando, uma intercessora falou para mim assim, pastor, eu estou vendo sangue debaixo da cadeira dele. E quando a intercessora falou, viu sangue debaixo da cadeira dele, a primeira coisa que veio à minha cabeça, o discernimento, ele tem que ser muito inteligente. Eu falei assim, esse moço foi violentado na infância. Porque ele estava sentado na cadeira e estava caindo sangue da onde? Da onde ele estava sentado, ele foi violentado. Eu falei, filho, você sofreu algum tipo de abuso? Gente, quando ele falou sofri, aí manifestou um espírito imundo lá nele. Em nome de Jesus, sai, fiz ele perdoar. Vamos lá, vamos perdoar. É necessário a pessoa falar, comunicar o perdão. Eu quero perdoar o fulano que fez isso comigo. Ele me machucou, ele foi cruel, ele estava cruel, ele estava cuidando de mim. Ele foi violento comigo. A pessoa já tinha até morrido. Ele perdoou, aquele espírito imundo foi embora da vida dele. Entenderam isso? Então os intercessores podem ter discernimento, que podem julgar. Eu uso óleo na ministração, mas lembre-se, não existe óleo ungido. Use sempre óleo comum, óleo de ouvida, e a autoridade também não está no óleo, mas está em Cristo. Aí eu trago o óleo de Israel quando eu vou, mas é só porque é um óleo cheirosinho, é um óleo que é perfumado. Não vou ficar botando óleo de cozinha, óleo de azeite, óleo de máquina na cabeça da pessoa, mas se é o que tiver, é aquilo lá que eu vou usar. Acabou. Então, quem liberta não é o óleo, não tem poder nenhum no óleo. O poder está no nome poderoso do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Detalhe, a pessoa se converte, quer trazer objetos, só receba objetos e joias que tenham caráter maldito ou consagrados para destruí-lo com autorização por escrito do dono. Eu vou dizer para você, eu não recebo mais nada. Ah, pastor, eu tenho aqui uma joia da família que é um ídolo, eu tenho aqui alguma coisa consagrada, a pessoa vem, eu oro por aquilo ali, eu oro, é uma medalha de ouro, eu desautorizo aquilo em nome de Jesus e eu devolvo para a pessoa e falo assim, você deu destino. Pastor, seja prudente, senão daqui a pouco vão dizer aí de você que você está tomando joia do velhinho, está tomando a herança da família. Você não precisa disso, eu também não preciso disso. Mande a pessoa se desfazer. Se ela quiser derreter, fazer outra coisa com aquela peça de ouro, de prata, seja o que for, ela que faça. Eu não recebo objeto nem joia de ninguém. Pastor é um ídolo. Eu pego lá, eu oro, minha filha, pega isso, joga fora, se desfaz, quebra, queima, faz o que você quiser. Mas eu não recebo mais por prudência. Porque daqui a pouco vai aparecer alguém na tua igreja e vai falar o seguinte, esse pastor convenceu a mamãe, a vovó, a bisa, a entregar a joia da família, a herança da família para ele. E aí, querido, até você desfazer isso vai dar um problema. Então, não receba. É a orientação que eu dou para a minha igreja, é a orientação que eu dou para os meus líderes, é a orientação que eu dou para aqueles que caminham comigo. Se você quiser receber, aí é com você. Tatuagens, cuidado com isso. Tatuagens são marcas de escravos. Podem estabelecer ligações espirituais de caráter ou consagração maligna e podem produzir algum cativeiro espiritual. Hoje, a tatuagem, ela funciona como um acessório cultural de beleza. A pessoa faz a tatuagem para mostrar. Eu vou dizer para você, a tatuagem, ela nasce num contexto idólatra pagão. Então, se você nunca foi da linha da direita e da linha da esquerda, dos terreiros, e você que foi sabe do que eu estou falando, você sabe muito bem, você sabe, a pessoa chega lá, ele tem uma marca aqui, às vezes não é tatuagem, mas são aqueles cortes feitos aqui, do lado direito, do lado esquerdo, isso é a linha da direita, e é a linha da esquerda, você sabe do que eu estou falando, então essa pessoa,
ela faz tatuagens que são marcas de escravo. O que é uma tatuagem? É uma marca de uma agulha misturando tinta e sangue. Funcionava naquele tempo como pacto. Hoje as pessoas fazem para quê? Olha como é que é bonitinho, faça uma borboleta. Tem gente que faz micropigmentação, mulheres, né? Fazem micropigmentação. Eu nunca vi problema nisso, já estou avisando. A moça perdeu o seio, e aí colocou uma prótese, e aí a pessoa vai e faz uma tatuagem. Gente, eu nunca vi problema, mesmo porque eu nunca fiz unção de tatuagem em mulher. Quem faz unção de tatuagem em mulher é mulher. E quem faz unção de tatuagem em homem é homem. Estou deixando claro aqui como é que funciona. Não, pastor, eu fui lá fazer unção. Quem toca no corpo da mulher é mulher. Quem toca no corpo de homem é homem. Eu, quando muito, coloco a mão na cabeça de uma pessoa. Quando muito, eu coloco minha mão sobre a cabeça da pessoa. Então lembre disso. A tatuagem é uma marca de escravo. Os judeus na Segunda Guerra eram marcados para a morte. Eles recebiam uma tatuagem aqui com numeração para morrer. Elas podem causar resistência quando tem valor memorial a mortos ou pactos pessoais. Então a pessoa faz a tatuagem de um filho que morreu, de um pai que morreu, de um parente que morreu. Ela tem uma ligação com o morto que não tem mais ligação com ela. Isso atrai espírito de morte, isso atrai espírito imundo, ou quando é um pacto pessoal que ela faz com a entidade. O ministro do mesmo sexo deve ungir com óleo a tatuagem, quebrar qualquer vínculo espiritual. Ao fazê-lo, fique atento a uma possível manifestação. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pastor. Toda pessoa que tem tatuagem manifesta? Não. Oi, gente, uma pausa aqui no vídeo. Os livros do Pastor Lobo e toda a literatura na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão lá no site www.institutoexodus.com. Aproveita e dá um like nessa mensagem, compartilha e seja membro aqui do canal. Deus te abençoe. Pastor, algumas pessoas que têm tatuagem manifesta? Muitas. Muita gente manifesta, mas não é todo mundo. Então, quando tem memorial de lembrança com mortos, quando tem ligação de sensualidade e pactos ligados à sexualidade, quando tem algum tipo de vínculo espiritual, essas são as sensuais. A pessoa vai e coloca aqui próximo do seio, né? Coloca aqui uma tatuagem de uma frutinha, próximo da genitália, atrás nas costas, enfim. Essas são que eu já fico de olho. Levítico 19:28 diz: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. Ele vai continuar, não busque os médiuns, não busque o feiticeiro, ele continua aqui. Tem muita gente enganada. Ah, pastor, mas esse mesmo texto fala não sei o que, querido. Seja obediente. O princípio que está aqui é um princípio. O sangue, esse sangue da tatuagem que é misturado com tinta, o sangue, querido, é um sangue de pacto. Tem a turma que vai buscar em Apocalipse, quer dizer que Jesus tinha uma tatuagem na perna. Não tinha, era no manto da sua coxa. Compra uma Bíblia boa, porque a tua Bíblia está com um pneu furado, meu irmão, tá bom? Escravos e animais são marcados por pertencerem ao seu Senhor. Tatuagem de aliança entre tropas de escravos, marinheiros, gladiadores, utilizada como vínculo físico e como proteção de entidade espiritual e memorial de paixão. Pastor, o que eu vou fazer? Agora eu já fiz a tatuagem, não faça mais. Ah, eu quero desobedecer, então desobedeça. Jesus não vai te proibir e eu também não vou te proibir. Jesus, ele te dá um mandamento de vida, não faça, ou faça. Quer fazer, quer desobedecer, resolva você. Agora, quando a tua vida estiver enrolada, as pessoas fazem as bobagens, aí vão procurar depois o pastor da igreja. A orientação que eu dou é: não faça. Pastor, eu não acredito nisso. O problema é seu, eu acredito. E é por isso que eu sou pastor de libertação e tenho ajudado tanta gente na minha vida toda. Aliás, quero retirar isso, não sou pastor de libertação, eu sou pastor. Entre os ministérios que eu ministro, já fui pastor de homens, já fui pastor de evangelismo, já fui pastor de jovens, já fui pastor de adolescente, já fui pastor de intercessão, já fui pastor de libertação também, pastor auxiliar. Não é nada disso, tá bom? Eu trabalho e trabalhei muito tempo nessa área. Algo deu errado na ministração, o inimigo, aprende isso, ele vive nas trevas. Em caso de possessão, olhe nos olhos do endemoniado. Se os olhos se fecharem ou ficar aparecendo apenas sua parte branca, dê uma ordem para que volte ao normal. Às vezes é necessário abrir as pálpebras com a mão e você deve ser corajoso. Então, Judas capítulo 1, verso 6, diz que o Espírito
espírito imundo, Satanás e seus demônios, estão acorrentados nas trevas. Ele não suporta a luz. Existem entidades que só de você olhar durante a confissão e falar o nome de Jesus, a pessoa já manifesta. Olhe nos olhos da pessoa. Se a pessoa fechar os olhos ou aparecer a parte branca, você diz, em nome de Jesus, traga os olhos dele de volta aqui agora, em nome de Jesus. Eu quero olhar nos olhos dele, porque os olhos são a janela da alma. Então, quando você está ministrando, lembra disso. Os olhos de Cristo são como chama de fogo. Você está revestido de Cristo. O Espírito Imundo vê Jesus em você. Amém? Então entenda isso. E quando você ministrar, olhe nos olhos. Se por acaso fechar os olhos, você tem que abrir com cuidado. Com cuidado os olhos da pessoa, para você não machucar ela. Também isso é comum. Você pode expulsar todos os demônios de uma pessoa, mas a libertação precisa ser mantida pela vítima. Discipulado e santidade são exigências para uma vida liberta. Eu estou tratando de libertação com a pessoa e a pessoa não aparece no culto, então não vou tratar mais ela. Ela tem que vir para o culto para aprender a adorar o Senhor. Ela tem que vir no culto para ouvir uma palavra de discipulado. Ela tem que vir no culto para ser bendita, fazer parte desse lugar onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Onde ela se torna parte do corpo de Cristo. Eu levo ela para o discipulado. Aqui na nossa igreja tem um CR, que o CR é um movimento de recuperação, de restauração de vidas. Aqui nós temos um time de professores da escola, do nosso discipulado. Então eu exijo, se você quiser que eu continue, você tem que vir. Ah, eu quero continuar no pecado, então eu dou um tchau. Irmão, segue a tua vida que eu vou seguir a minha. Então eu posso expulsar todos os demônios da pessoa. Se a pessoa não continuar com Cristo, vão voltar 7 piores. Então a Bíblia é muito clara com relação a isso. O Espírito Imundo vem e faz uma lenha. Vamos aprender na ministração. Há uma enormidade de formas de manifestação demoníaca, sonolência, desmaios, simulações de epilepsia, violência, agressões ao ministrador e à própria vítima, risos, choros, palavrões, acusações, rastejamentos, imitações de animais, surdez, mudez e cegueiras momentâneas ou prolongadas, gritos, etc. Em qualquer caso, repreenda o demônio e peça ao Espírito Santo para devolver a consciência à vítima, pois a vítima deve sempre ajudar na libertação. Então, manifestou lá, sai rastejando, ficou de joelho, em nome de Jesus, sai. Se tiver resistência, Espírito Santo de Deus, traz à luz toda a verdade. Pode falar isso. Essa mensagem, gente, é para você ouvir 1, 2, 10 vezes. É para você multiplicar, é para você compartilhar, é para você ensinar as pessoas. Eu quero ensinar você a lidar com isso, segundo o que as Escrituras falam e segundo aquilo que a gente tem experimentado no ministério da gente. Então você pede, Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, traga a memória, traga a consciência dele de volta. A pessoa volta e você tem que fazer a pessoa confessar o nome de Jesus e rejeitar aquele espírito imundo. Diga, a pessoa tem que dizer, eu recebo Jesus, eu entrego minha vida a Jesus. Às vezes a pessoa vai tremer, vai chorar, vai ter dificuldade de abrir a boca. Tudo isso é normal, normal. Só que você tem que ficar firme naquilo. Vamos lá, eu vou te ajudar. Pega na mão da pessoa, se a pessoa deixar, repita assim, Senhor Jesus me salva, Senhor Jesus me purifica, Senhor Jesus me perdoa, Senhor Jesus entra na minha vida. E a pessoa, a partir do momento que ela começa a falar, aquele espírito imundo vai perdendo a sua força, e aí Deus vem com o seu poder maravilhoso e liberta aquela pessoa daquele cativeiro. Não se decepcione ou se frustre se alguém que foi liberto voltar a cair nas armadilhas satânicas. Persevere em ajudá-lo, mas exija discipulado, comprometimento com Jesus, com a igreja e fé na palavra de Deus. Você vai lá, já aconteceu comigo algumas vezes, você está tratando da pessoa, você liberta o cativo, aí ela vem todo culto na igreja, 1 dia, 2 dias, num domingo, 2 domingos, uma quarta, outra quarta, aí de repente ela some um domingo, você liga, e aí, o que houve? Não, fui visitar a mamãe. Aí no outro domingo, não, tive um problema. Pode ter certeza, caiu de novo. Vem para a igreja que eu vou te atender, pode manifestar demônio de novo, mas você tem que perseverar e não abandonar ela. Nós não ganhamos todas e algumas pessoas gostam do pecado. Tenha paciência, mas peça discernimento a Deus para não investir seu tempo com aqueles que não querem ser libertos. Aprenda isso.
Tem gente que não quer ser liberta. A mãe quer que o filho se liberte. O pai quer que o enteado se liberte. A esposa quer que o marido se liberte, mas ele não quer. Então, você pode expulsar quantos demônios for. Se a pessoa continuar andando no pecado, aqueles demônios vão voltar, porque o demônio se alimenta de sujeira, de pecado e de iniquidade. Protegidos até o fim, ao final de toda a ministração, por mais que a vítima aparente está liberta, impõe as mãos sobre a cabeça dela e peça que Deus revele se há algum espírito imundo escondido. Então, terminou a ministração, pastor, já acabou. Acabou nada. Não seja infantil, não seja imaturo. Vai lá, coloca a mão na cabeça, ou coloca as duas mãos na cabeça. Eu normalmente pego o dedo maior e esse dedo polegar e coloco aqui na têmpora, segura aqui mesmo a cabeça da pessoa. Então eu junto assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se qualquer espírito imundo estiver ali, sai. Aí em nome de Jesus sai, você vai dando ordem, às vezes manifesta, às vezes não. Agora, tem uma experiência muito boa. Se tiver dúvida se a pessoa continua possessa, peça a vítima para ler Romanos 10:9. Romanos 10:9 diz: se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca confessares, então serás salvo. A pessoa endemoniada não confessa isso. Mande ela confessar que Jesus veio em carne. Mande ela confessar que o sangue da cruz é sobre ela. Manda ela ler o Salmo 18. Gente, ela vai ler só os primeiros 4 versículos, se ela estiver endemoniada. Manda ler o Salmo 91. Ela só lê até o verso 10. A partir do 11 ela não lê mais. Então, essas são o quê? Você faz uma prova dos 9. Entendeu isso? Aprendendo com Jesus. Não se impressione porque consegue expulsar demônios. Contente-se e alegrar-se porque seu nome está escrito no livro da vida. Eu fui lá, expulsei um demônio, eu sou bonzão. Você não é nada, você não é ninguém, eu também não sou ninguém. Os discípulos voltaram alegres, diz assim, em Lucas capítulo 10. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. E Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Mas não vos alegreis, porque os demônios se submetem. Antes, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados dos céus, estão escritos nos livros da vida. Então, querido, não fique feliz porque você expulsou demônio. Fique feliz porque você é filho de Deus. É só isso. Expulsar demônios não é certeza de salvação. Jesus diz em Mateus capítulo 7, naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, eu nunca vos conheci. Então, não fique felizinho achando que você é salvo porque expulsa demônio. Nós somos salvos por causa do nome de Jesus. Judas era discípulo de Cristo e também expulsou demônio e se enforcou. E largou tudo e foi se enforcar. O discípulo pode participar, mas não incentive o novo convertido ou recém-liberto a dirigir ou auxiliar nos processos de libertação. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Vamos deixar algo claro aqui. A pessoa vem do ocultismo, da bruxaria, da feitiçaria, do satanismo. Essa pessoa vai ter que aprender com Jesus. Essa pessoa vai ter que ser discipulada. Não, porque ele conheceu o mais profundo do inferno, querido. Ele tem que conhecer o mais alto é do céu. Então tem muito pastor pegando uma pessoa altamente despreparada, ainda desqualificada para o evangelho, porque não conhece o evangelho, e colocando no púlpito para dar testemunho. Não faça isso. Não coloque pessoas assim para ensinar a sua igreja, porque ele não conhece nada de Bíblia. A nossa luta não é contra carne e sangue, e também a nossa luta é contra o espírito imundo. Mas preste atenção nisso. É a verdade que liberta. Aquela pessoa não conhece a verdade ainda, então discipule ela em nome de Jesus. Não envergonhe, não ridicularize a vítima, apenas a liberte da ação demoníaca, como Jesus fez. Eu não deixo ninguém ser exposto. Pega aqui, filma aqui, aí bota no YouTube, querido. Olha, presta atenção nisso, querido. É uma pessoa que está ali, você tem que ter a compaixão dela. Aquela pessoa é uma mãe, é um filho, é uma esposa, é um pai, é um jovem. Manifestou, a gente não tem como resolver. Você só vai lá, expulsa, se liberta, sai em nome de Jesus.
Não fica fazendo espetáculo nem show. Liberta, terminou, foi embora. Gente, eu faço isso. Espírito imundo saiu, levanto ela. Eu dou um abraço também, cá. Dá um abraço do pastor. Vou caminhar contigo. E faz, ela não pode ser envergonhada. Quem tem que ser envergonhado é o diabo. Ele tem que ser envergonhado porque o nome de Jesus faz ele bater em retirada. Não crie situações de exibicionismo para não instigar os inclinados ao misticismo. A pessoa não é vítima indefesa apanhada entre dois superpoderes celestiais que são quase idênticos ou opostos. Não é nada disso. Deus é criador, o diabo é criatura. Não tem, é a covardia. Quando você usa o nome de Jesus, a Bíblia diz que o inferno treme. Treme. Então, querido, fique tranquilo com relação a isso. Durante o confronto espiritual, não converse com demônios. Todo mundo na Bíblia que conversou com demônios quebrou a cara. Todo mundo. A começar por Eva. Não dê ouvido, nada que ele fala é verdade. Ele pode contar meias verdades. Não confie que nada é confiável. Não faça espetáculo e eu estabeleço uma teologia com demônios, não, porque eu amarrei Satanás, levei ele para o trono de Deus e mandei ele falar a verdade, querido. Satanás mentiu para Jesus. Lê a Bíblia em Mateus 4, em Lucas 4. Ele tentou Jesus e usou a Bíblia. Se joga daí que não vai dar nada. Se mata. Os anjos vão te segurar. Não acredite em nada que ele diz. Não, pastor, mas ele falou a verdade aqui. Tem gente que pode perguntar, quem te mandou? Ah, quem mandou aqui foi a vovó fulana lá do terreiro que me mandou. Fez um feitiço, fez um trabalho, colocou na encruzilhada do trabalho, e aí eu entrei aqui, querido. Isso é meia verdade. A pessoa pode fazer o trabalho que quiser. Se você andar com Jesus, aquele trabalho nem pode te tocar. A Bíblia diz em Números 23, sobre a tenda do povo de Deus, não vale feitiçaria, não vale encantamento, não vale olho gordo, não vale trabalho de bruxaria nem de macumbaria. Joga isso fora, querido. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, verso 13 e verso 18. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Ande com Deus, não ande em pecado, o maligno não vai te tocar. Ponto final, é simples assim. Não tenha medo do diabo, querido. Tenha medo do pecado. Porque a única coisa que pode dar acesso ao diabo na tua vida é o pecado. Então, tem muita gente mandando o diabo falar e conversar. Não dê voz. Eu não quero ouvir nada desse sujeito. Nada. Manda ele se calar e sair. Só faça perguntas se estiver com absoluta certeza de que Deus o está conduzindo. Se necessário, questione o nome do chefe da legião ou falange maligna. Amarre todos os demônios presentes nele mesmo e ordene que saiam. Eu estou entrando numa área, aqui eu estou falando para vocês sobre um livro chamado Sangue nos Umbrais. Essas duas partes que eu estou usando para você, eu fiz a parte 1 na semana passada, treinamento de libertação para líderes, e fiz a parte 2 hoje, treinamento de libertação para líderes. Essa parte eu estou tirando de um livro chamado Sangue nos Umbrais. Eu tenho um curso dele que eu dou nas igrejas, tem na plataforma de ensino à distância. Agora preste atenção, essa parte aqui já é da parte de batalha espiritual. O espírito imundo, ele age confederadamente. Muitas vezes não é só um espírito imundo, tem muitos ali. Você pergunta, quantos vocês são? Ele vai dizer 7. Ou seja, essa pessoa já passou por um processo de libertação e vieram 7. Ou então ela fez algum tipo de consagração, deitou no rancor, fez algum tipo de trabalho e aí ele recebeu 7. Alguns são legiões. Legião e falange é a mesma coisa, tá bom, gente? Uma legião é uma tropa de soldados romanos, uma falange é uma tropa de soldados gregos. Se você, por exemplo, viu aquele filme Troia, que tinha lá o Brad Pitt, ele era o comandante de uma falange, que chega na praia de Troia, ela desce com aqueles cavaleiros e toma aquela praia de Troia. Aquilo é uma falange, é um grupo de quê? De soldados armados para vencer. Então, quando você pergunta o nome, você pergunta, como é que é o nome do chefe? Vamos, em nome de Jesus. Aí ele fala lá o nome dele e você fala assim, do maior ao menor, amarra todos eles agora e sai em nome de Jesus. Sai todo mundo junto, é isso. Você expulsa todos eles juntos, tá bom? Em vez de ser expulsando um a um. Mas isso eu ensino no outro curso, que é o estágio de guerra espiritual. É um outro passo que a gente dá e que eu também vou ministrar aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, assim que esse Covid for embora em nome de Jesus. Lembre-se,
Demônios buscam hospedeiros humanos, como qualquer parasita. A palavra parasita significa aquele que come na mesa de outro. Como piolhos ou vermes, eles são aproveitadores, se alimentam de pecados e iniquidades. Lembre-se disso, a questão não é a cachaça, a questão não é o crack, a questão não é a violência doméstica. É um pecado secreto que a pessoa abriga. É um abuso que ela sofreu na infância que ela esconde. Às vezes é um pacto que ela fez que ela esconde. Então, lembre disso. Quando você confessa o pecado, o sangue de Jesus purifica e o espírito imundo não tem mais onde se agarrar. Ele se agarra em pecado. Ele se segura no pecado. Quando você confessa o pecado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica. Cadê o pecado? Não tem mais. Então você expulsa o espírito imundo muito mais fácil. Libertando do calabouço, lembre-se que o inimigo é um grande sedutor que convence o hospedeiro a convidar outros demônios para entrar. Ele é um grande sedutor, ele vai convencer a vítima a fazer mais trabalhos, a convidar mais espíritos imundos, mais guias, enfim. Os espíritos malignos podem rir, ameaçar, lutar, chorar, implorar ou mentir. Não negocie com eles. O espírito imundo foi lá e espírito infantil pede bala, pede doce. Só sai se me der uma bala. Só sai se me der um doce. Eu vou te dar, é o fogo do Senhor, queima. Não negocie, só sai se chamar o pastor, só sai se me der um gole de cachaça. Não dê nada, não ofereça nada, não oferte nada, não negocie nada. Só dê para ele o poder do nome de Jesus, é isso aí. Trabalhe sempre mudando a mente da vítima e transformando pensamentos. A Bíblia é a verdade e é a verdade que liberta. Enche a pessoa de Bíblia, enche a pessoa da verdade. O que é importante? Não trate as vítimas como mercadorias. Crie um ambiente seguro, não use câmeras e filmagens, não se faz isso. Aquela pessoa que está ali, ela depende da confidencialidade da igreja, do pastor, do ministro. Não é o libertador que deve crer, a vítima tem que crer e querer se libertar. Eu creio no Senhor Jesus, eu também creio. Mas a vítima tem que crer, e ela tem que querer se libertar. Então é necessário o discipulado. Fique atento a qualquer tipo de contra-ataque, ore anulando todo o intento do mal, e lance uma palavra contrária que desarticule, desautorize toda e qualquer vingança maligna contra a sua vida, família, bens e futuro. Então terminou o atendimento, terminou a ministração, terminou o culto. Diga em nome de Jesus, eu cubro a minha vida, eu cubro a vida dos meus ministros, da minha igreja, eu abençoo o meu povo, eu coloco eles debaixo do manto do sangue da cruz, eu lanço sobre eles uma palavra de proteção, de cuidado, os escudos do Senhor, eu coloco sobre a vida de cada um deles, sobre as famílias deles, a armadura de Deus, eu desautorizo toda a arma levantada do inferno contra eles, em nome de Jesus. Faça isso, sempre faça isso. Libertando de prisões, lembra disso. Ao investigar a causa da infestação, lembre-se que pecados são ensinados de pais para filhos, sendo assim, verifique os antecedentes familiares. Muita gente peca porque aprendeu com o papai e com a mamãe. É importante você entender isso. A pessoa tem que renunciar aos pecados dos pais no sentido de abandonar. Alguns pecados, como luxúria ou sexualidade pervertida, têm ajuda sobrenatural e pesam sobre pessoas concebidas em adultério, fora do casamento, em prostituição ou em casos de violência ou abuso sexual. Então, pastor, eu tenho um problema sexual que me impede, que me assola, que me persegue. Você tem que levar a pessoa a se lembrar como foi que ela nasceu e foi gerada. Aquela gestação, ela acontece como? Eram casados. Para quê? Para que a pessoa seja liberta daquele espírito que entrou na vida dela, ó, há muito tempo. Abortos, assassinatos e trabalhos que exigem sangue produzem severas perseguições espirituais e derrotas financeiras. A pessoa fez um aborto, pagou um aborto para alguém, matou alguém, tentou suicídio, se cortou, tatuagem com sangue, elas recebem uma perseguição espiritual. Amém? Estamos chegando ao final.
Lembra que a vida espiritual da vítima começou muito antes dela nascer, por isso leve a pessoa a confessar seus pecados e renunciar às iniquidades e heranças dos familiares. Ela não tem nada a ver com o pecado do pai dela, nada a ver. Ezequiel capítulo 18 deixa isso muito claro, você não é julgado pelo pecado do pai, e nem o pai pelo pecado do filho, mas você tem que aprender a andar em santidade e se arrepender. Meu pai fazia, eu não faço. Meu pai pecava, eu não peco. É essa a decisão. Conduz a vítima à oração, pedindo que ela repita a oração de perdão, faça a confissão e entrega de sua vida ao Senhor Jesus. Você vai dizer para a pessoa o seguinte: confessa comigo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu vou fazer com você agora para você entender na sua casa. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu confesso que o Senhor Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, o meu Rei e o Deus a quem eu sirvo. E eu não sirvo a nenhum outro. Eu quero confessar que eu devo honrar meu pai e a minha mãe, mas eu sei que eles não foram perfeitos diante do Senhor. Por isso agora, em nome de Jesus, eu me desligo de todos os pactos e heranças espirituais dos meus pais. Eu reconheço que agora o sangue da aliança de Cristo está em mim, e eu faço um novo pacto que me desvencilha, que me separa e coloca uma barreira entre a minha vida e a vida espiritual dos meus pais e dos meus antepassados. E eu agora lanço uma palavra de bênção sobre meu filho e sobre as minhas gerações, criando e estabelecendo um novo céu e uma nova terra, protegendo meus filhos e minhas descendências de toda e qualquer perseguição e influência espiritual na vida deles. Eu quero anular toda a fortaleza das trevas, e eu quero rejeitar todo o pecado que eu aprendi na minha casa, e dizer que a partir de agora eu sou obediente ao Senhor Jesus, e eu tenho um novo pacto com Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós aqui da Igreja Batista do Bom Retiro, vamos ensinar muito mais a você. Os nossos ministros, os nossos intercessores, os nossos líderes de célula, eles vão abençoar a sua vida também. E você que quiser fazer parte dessa igreja, você vai preencher aqui, tem um link aqui embaixo, que você pode preencher, quero ser membro. Você pode morar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você vai preencher, é muito simples, você vai entrar numa página para colocar seus dados, e o time da integração vai fazer contato com você, para você ficar debaixo da cobertura espiritual dessa igreja, dos pastores dessa igreja. Amém? Esse treinamento de libertação para líderes, ele serve para você também. Ele foi feito para o time de líderes de células, intercessores, conselheiros e pastores da nossa igreja. Esse aqui é só um pedacinho, gente. Essas duas ministrações, da semana passada e essa, é só um pedacinho daquilo que a gente tem para você. Na verdade, é muito mais. Eu tenho que dar muito mais conceitos, eu tenho que dar muito mais experiência, muito mais da palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, para o seu coração. Amém? Quero dizer que eu te abençoo em nome de Jesus. Você deve continuar nos seguindo. Se você foi abençoado e você aprendeu, multiplique essa palavra em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua igreja, sobre sua vida, sobre sua família, sobre tudo que leva o seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até a semana que vem. Fica na paz.